o Senhor, a palavra, Pai, fala conosco, que nascer da terra, da carne, do sangue, do homem, mas tudo enviado, transmitido, revelado pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. João 3, 1, o título é Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus o quê? Não estiver com ele. Observe, né, que Nicodemos estava admirando o quê? Admirando o Senhor Jesus Cristo. Falando, se Deus não estiver com a pessoa, jamais pode ter acontecer tais maravilhas, sinais, prodígios. E Jesus poderia muito bem ali, como diz, também ali, como diz, prolongar a conversa, né? Mas Jesus ele sabe de tudo. Observe que Jesus, João, ele nunca tiveram assim, jeito de falar. Você já viu, né? A pessoa fala assim, mas tem que ter um jeito para falar. Não, falou muito grosso. Não, fulano tal é grosso porque fala, não mede as palavras. E João? João no deserto, o que ele chamava o quê? De rasca e vibra, rasca e cobra. Mandar o quê? O povo se converter. Imagina João nessa geração Nutella agora. Imagina só João nessa geração. Imagina João nessa geração de crentes Nutelas. Porque foram o quê? Foram ensinadas, né? Quer dizer, foram ensinadas o quê? Ao contrário, o quê? Ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João, Jesus, ele nunca mediu o quê? Mediram palavra. Podia ser o maioral, pode ser o grande, pequeno, pode ser que for rico, pobre. Para Jesus, para João, que não tinha o quê? De maneira, jeito de falar a verdade, o quê? Nua e crua. E hoje em dia o quê? Nós estamos vivendo um tempo que se a pessoa, né, se ela ouvir palavra dura, o que ela fala, o que ela faz, ela sai. Observe que Jesus chegou, né? Jesus pregou no lugar, e quer dizer, um dos seus discípulos ficou o quê? Ficou escandalizado. Aí Jesus falou assim: se quiser ir, pode ir. Aí o discípulo foi. Aí Jesus perguntou demais: ei, quiser ir também podem ir. Eu disse o quê? Não. Para onde iria? Só o quê? Só o seu o quê? A palavra da vida eterna. Então Jesus teve um discurso, Jesus pregou duro, e o seu discípulo que se escandalizou. E outras palavras: como que o senhor fala dessa forma, dessa maneira? Como o povo não gostou, fizeram bico, fizeram cara feia. Jesus falou: quiser ir, pode ir também. Quer dizer, um que ele se escandalizou, e ele mandou demais o que ir também, mas o que não foram. Então Jesus, o Nicodemos, que ele poderia muito bem render conversa. Você não conversou com a pessoa, não? Algo, e de repente a pessoa mudou de assunto, ou de repente você mudou de assunto. A pessoa falou com você, você nem prolongou a conversa, você já entrou em outro, que é outro assunto. Observe, agora vai entender o quê? O que passou na cabeça de Nicodemos, né? Porque Jesus estava ali, ele estava o quê? Admirando o quê? Admirando Jesus. Se Deus não tiver com a pessoa, não acontece tais maravilhas, sinais, prodígios. Aí no versículo 3, a isto respondeu Jesus. Olha para Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Observe que Jesus acabou de ser admirado. Na igreja, Jesus, ele nunca deixou o quê? Nada sobre o quê? A sua cabeça. A fama de Jesus era famoso. A fama dele o quê? Percorria por todo lugar, cidades, mas ele o quê? Nunca deixou que a fama subir na cabeça. Onde? Então no coração dele. Porque é aquela do homem. Aquele ser humano entra o quê? Na cabeça ou no coração. Então ele nunca deixou que a fama subir. Então Jesus o quê? Jesus falou no 3, aí respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus.
Nicodemos, sem entender, né, no 5:4, perguntou Nicodemos: como pode o homem velho que nascesse, como pode um homem que nascesse sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e o quê? E nascer segunda vez? Nicodemos não entendeu o novo nascimento. Nicodemos achou que o nascimento era o quê? Era entrar no ventre da mãe dele, o quê? E sendo velho e nascer o quê? Pela segunda vez. Mas igreja, Jesus nunca deixou ninguém em dúvida. Igreja, Jesus falava por parábola, ele sempre ensinou, sempre explicou. Jesus nunca deixou que as pessoas saírem dali após ouvir ele com dúvida. Jesus pregava e quando a pessoa não entendia, ele explicava de uma forma, de outra maneira, para a pessoa entender. Ele usava até parábolas. Ele usava ali um exemplo ali, e as pessoas entendiam o quê? A mensagem de Jesus estava o quê? Falando. Aí, no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem o quê? Não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. É nesse nascimento que Jesus estava o quê? Falando para Nicodemos. Nicodemos achando que era o quê? Que era o novo nascimento de voltar para onde? Para o ventre da mãe, sendo velho, e nasceu o quê? Pela segunda vez. Porque, igreja, nós que temos conhecimento da palavra, né? Qual é o primeiro passo? Se batizar nas águas. Não é o da água, não é o principal, mas o quê? Mas a pessoa ela morre, o que é a velha criatura, e nasce a nova criatura em Cristo Jesus. Então nós o quê? Nascemos de novo. Morremos o quê? Para o mundo. E muitos felizmente desceram até as águas, mas o quê? Mas a vida continua a mesma coisa. Não morreu o quê? Não morreu a velha criatura. Porque quando a pessoa se batiza, o que? Nasce o que? Uma nova criatura em Cristo Jesus. A pessoa muda a atitude, comportamento, pensamento, a amizade, muda tudo. Quando o quê? Quando a pessoa de fato nasce aqui pela segunda vez. Porque uma vez nós já nascemos. Que veio onde? Da nossa mãe. O primeiro nascimento foi o materno. E qual o segundo? Nascer nas águas. Deixar o quê? Este mundo para trás. E o quê? E nascer o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Jesus nunca deixou o quê? Ninguém em dúvida. Jesus nunca deixou as pessoas sem entender o quê? A sua mensagem, a sua pregação. Ele nunca deixou isso. Sempre o quê? Ele explicou da melhor forma e outra, da maneira mais simples, para a pessoa entender. Jesus não procurava palavras bonitas, perfeitas, para a pessoa entender. Não, ele o quê? Palavras simples. E o quê? É o simples, é o simples que faz o quê? Toda a diferença. Então Jesus quer pregar na humildade, na simplicidade, o quê? Para as pessoas entenderem a sua mensagem, a sua pregação. Aí no versículo, no 6 fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, o quê? É Espírito. Não te admires que eu te disser o quê? Que eu te dizer, importável o quê? Nascer de novo. E a Bíblia fala o quê? Quem crê, e o quê? E for batizado será o quê? Será salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. Então, a pessoa e outra, a Bíblia fala o quê? Aqui mesmo, eu falei domingo passado? Falei. Eu vou falar aqui, 18, ó. Quem nele crê, não o quê? Não é julgado. O que não crê já está o quê? Já está julgado. Por quanto não quê? Não crê no nome do jeito que? Filho de Deus. Então, em Marcos fala o quê? Quem crê é que for batizado será salvo. E o quê? Quer dizer, quando a pessoa crê em Jesus, o que ela faz? Toma uma atitude. E o quê? Nascer de novo. Aí se a pessoa, ela conhece, muitos conheceram a palavra, muitos conhecem a palavra. Muitos não se levam para Jesus, mas participam de culto, sempre estão na igreja, ouvindo a mensagem, a palavra, mas não quer mudar de vida, de repente não quer abandonar a vida errada. Mas entenda, essa pessoa, se essas pessoas não tomarem atitude, elas próprias estão o quê? Próprias
o quê? Se condenando a si mesma. Porque a pessoa que crê, o que ela faz? Ela vive segundo o quê? A vontade de Deus, sua palavra. Então, em Marcos fala o quê? Fala que quem for batizar será salvo, e quem não for o quê? Será condenado. Igreja, é claro que o batismo da água é muito importante, por causa do principal o quê? É do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se Jesus, no deserto, ao ser tentado pelo diabo, o Espírito não tivesse conhecimento do que iria ter tentação. Mas o Espírito o quê? O Espírito deu força a quem? Ao Senhor Jesus. Lembrando que Ele veio como nós, carne e osso. Jesus sentiu as dores que nós sentimos. Jesus sentiu o quê? Sentiu angústia, tristeza. Então Jesus veio mostrar para nós que através do Espírito é possível vencer o quê? A tentação. É possível vencer o quê? O diabo. Jesus veio deixar o exemplo que com o Espírito Santo é possível o quê? Vencer o mundo. Por isso que Ele veio como carne e osso. Jesus ele não veio como Espírito, não, porque em Espírito o diabo não pode tentar ele de forma nenhuma, mas o quê? Foi permissão de Deus que Jesus, o diabo tentar Jesus para o quê? Para deixar exemplo para nós hoje. Que é o quê? Que não é impossível, mas é possível. Não é o quê? Pode ser difícil, mas o quê? Mas mesmo assim o Espírito Santo o quê? O Espírito Santo ele nos fortalece. O Espírito Santo ele nos ajuda a passar qualquer dor, tristeza, angústia, qualquer momento de nossas vidas. O Espírito Santo ele nos ajuda a suportar. Igreja, Nicodemos achou que Jesus estava falando o quê? O novo nascimento, de ele voltar para a mangueira e nascer de novo. Mas o quê? O segundo nascimento do Espírito é o quê? Batismo onde? Nas águas, nascer de novo, nascer o quê? Para Cristo. Deixar o quê? Deixar este mundo para trás. Este mundo, o quê? Não tem nada de bom para oferecer. Esse mundo já é do maligno. Então nós temos que fazer o quê? Nós que já tomamos atitude, né? Nas águas, o Espírito, o quê? Então o Espírito vai nos ajudar. Como tem o quê? Nos ajudar. Tem o quê? Nos consolar, nos confortar. Igreja, com o Espírito vamos o quê? Vencer tudo. Com o Espírito Santo vamos o quê? Chegar até o fim. Com o Espírito Santo vamos o quê? Receber a recompensa, o quê? A coroa da vida. Então para quem quer, vai o quê? Vai se esforçar. Vai o quê? Tentar andar o quê? Segundo a vontade de Deus. Obedecer o quê? A sua palavra. Tem igreja? Então, Nicodemos o quê? Nicodemos sem entender, mas Jesus como sempre, porque sempre ensinou, explicou da melhor forma, da melhor maneira. Tem igreja? O segundo nascimento é fazer as águas o quê? Também no Espírito. Porque a Bíblia fala o quê? Que aqueles que não têm o quê? O Espírito de Cristo incitar o quê? Incitar não é dele, não pertence a ele. Então nós temos que entender o quê? O Espírito Santo. E como a pessoa sabe que o Espírito é quando a pessoa tem os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, domínio próprio. É quando a pessoa é injustiçada, mas é meio assim, ela não paga a minha moeda, é o quê? Mesmo ela foi prejudicada, ela não paga a minha moeda, entrega a Deus, acabou, esquece aquilo. É a pessoa mesmo sendo perseguida, caluniada, a pessoa, como Jesus falou, a pessoa amaldiçoada, mas ela é a pessoa que amaldiçoa ela. Está sendo perseguida, a pessoa dobra o joelho e fala com Deus, Senhor, visita ele, visita ela. Então Jesus o que nos ensinou, igreja? Não o que? Pagar com a mesma moeda. Hoje nós estamos tendo tudo, hoje a pessoa fala, a mão de Deus vai pegar na tua vida, eu te amaldiçoo. Não, Jesus ensinou isso. Jesus não ensinou ninguém a amaldiçoar. Jesus não ensinou para que Deus pesar a mão na vida e falou assim, isso não é evangelho de Jesus não. Jesus ensinou o quê? Está sendo seguido? Ore. Foi amaldiçoado? Abençoa. Recebeu uma tapa na face? É claro que não tapa, e que seja fisicamente também.
mas o que? Levantava, foi predicado, injustiçado, o que? Descansa o coração, confia em quê? Confia em Deus. Porque Deus o que? É justo. Ele o que? Ele não é como o juiz humano. Ele justo o que? Segundo a regra do que? Justiça. Jesus o que? É o nosso advogado fiel. Então nós temos o que? O juiz, o advogado fiel, que não perdeu de qualquer, perdeu uma causa. Então nós temos o que? Entregar a ele. Em sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso e poderoso. O Senhor é digno de ser adorado, glorificado, exaltado. Obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Nós já nascemos pela segunda vez para cima. E certamente o Espírito ele vai nos dar forças a vencer, a suportar tudo que nós vamos passar neste mundo, nessa terra, aqui em vida. Mas a coroa recompensa é a coroa da vida, a salvação, a vida dela. Muito obrigado, agradecemos por tudo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.